Eu vou conversar agora com o neurocirurgião Antônio Neves. Ele é especialista em dor. Doutor Antônio, é um prazer poder falar com o senhor. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, né? É um prazer aí poder te contribuir um pouco, conversar. Muito legal ter essa experiência aí. Doutor Antônio, nesse período agora de pandemia, as pessoas em casa, pouca fisioterapia, pouco exercício, as demandas em torno da lombar têm aumentado? Com certeza, né? Inclusive, a gente vê resultados de pesquisas, né? Até na internet mesmo, se você jogar, a busca nesses mecanismos de pesquisa da internet aumentou muito no termo de lombalgia, dor nas costas, dor na cervical, né? Cervicalgia, dor no pescoço. Então, a gente sabe que é um período de transformação, né, da nossa sociedade, então isso também tá vindo junto, né? Essa questão das dores, tudo, do sedentarismo também contribui para esse aumento, né, desse tipo de patologia. Então, na verdade, é a falta de exercício. É uma das causas, né? Na verdade, a gente sabe que é multifatorial, né? A falta de exercício, uma postura inadequada. Hoje a gente tem a questão do home office, né? Então, muita gente começou a fazer o home office, mas não Sem a estava cadeira preparado. apropriada, sem a mesa apropriada. Exatamente. Exatamente. O computador na altura correta dos olhos. Então, tem uma série de medidas de ergonomia, que a gente chama do trabalho, que a maioria das empresas já adota, né? Que deveria pelo menos adotar, e que também a gente deve adotar isso no nosso ambiente domiciliar de trabalho, né? Então, como eu falei, tem outras questões também, como sobrepeso, alimentação, às vezes, que não é saudável, e também tem a questão do fumo, as pessoas mais ansiosas, isso pode ser um fator também de piora, né, do quadro de dores também. E a reclamação em torno da coluna vertebral ainda é a maior. É muito maior do que, por exemplo, cefaleia ou coisa parecida? Na verdade, não. A cefaleia ainda, elas sempre estão entre as principais causas de busca em atendimentos, principalmente na emergência, cefaleia e dor na coluna, né? Elas estão mais ou menos ali, e também com o período de pandemia, de muita ansiedade, estresse, preocupação, a cefaleia também tende a ter um aumento, assim como a lombalgia, né? Por conta disso também. E a própria Covid, ela causa dores na coluna, né? Pelo menos há relatos de muitas dores na coluna, dores no corpo como um todo e principalmente na coluna. Isso bem mais pela parte da mialgia, né? Que é aquela dor muscular. E como a gente tem uma cadeia muito grande de musculatura, tanto na região das costas, dorsal, lombar, a parte do abdômen, quadril e pelve, né? Então, assim, acaba juntando, é mais um mecanismo. Então, uma pessoa que já tem um quadro doloroso prévio, de dor na coluna, quando pega um quadro viral, como o do Covid, apresenta esse aumento de dor, a gente já começa a ter uma sobreposição, né, de causas de dores. Então, realmente pode ter uma piora, sim, inclusive das dores prévias que a pessoa já tinha. O senhor, como neurocirurgião, muita coisa foi adiada, muita cirurgia foi adiada em função desse Com momento? certeza, com certeza. Tem uma recomendação das sociedades, da Associação Médica Brasileira, as sociedades tanto de neurocirurgia, de coluna e outras especialidades cirúrgicas acabaram optando por suspender as cirurgias que são eletivas e que o paciente possui alguma doença que, com o tempo, ela não vai se agravar tanto assim. Por exemplo, então, são doenças que são tempo dependentes. Por exemplo, um paciente que tem um tumor cerebral ou um tumor na coluna, o ideal é que se faça logo o quanto antes. Porém, um paciente que, vamos dizer assim, ele já tem um quadro mais estável, alguma coisa, por exemplo, um paciente já tem uma sequela, por exemplo, um traumatismo na cabeça, que ele ficou sem um pedaço do crânio por algum motivo, que tem que fazer uma plastia, que tem que fazer uma plástica no crânio. Esse é um paciente que pode esperar, por exemplo, a gente não precisa fazer no meio da pandemia. Diferente desses casos que eu falei, casos oncológicos ou de outros que podem se agravar num período curto de tempo.
E nos casos de dores? As dores aí é muito do cliente, né? Muito do paciente, porque assim, a dor é uma sensação, né? Que cada pessoa, vamos dizer assim, reage de uma forma, né? Experimenta a dor de uma forma. Pode ter o mesmo mecanismo de dor, a mesma causa da dor, mas duas pessoas não sentem a mesma dor. Mas, então, assim, isso vai muito do paciente. Se o paciente fala, olha, eu estou com uma dor aqui que eu não consigo viver, entendeu? Pelo mesmo mecanismo. Tem outro não, eu consigo tem que ficar 6 meses para esperar a pandemia passar, eu vou esperar 6 meses. Tem paciente que não, olha, eu estou com essa dor, eu não consigo ficar em casa para ver uma série, por exemplo, na televisão. Então, a gente conversa, explica todos os riscos, todas as necessidades, o que você tem que fazer, todos os cuidados e o risco da questão de pegar o Covid-19 hoje em dia, né? Então, é Agora, muito doutor Antônio, a gente tem que botar na balança. e realmente o risco é muito grande de contaminação hospitalar nesse momento? É porque lá a gente acaba tendo uma circulação maior, né, de pessoas que têm a infecção, né, pelo vírus. Geralmente são pessoas que estão na fase de sintomática, de viremia. Então isso vai aumentando, além de o hospital ser um ambiente fechado por si só, né? Então isso tudo vai gerando acúmulos de risco para a infecção. É diferente você estar num ambiente mais arejado, alguma coisa assim, você está dentro do hospital, que é um ambiente fechado, tentado, controlado, né? E Então, querendo ou não, psicologicamente aumenta também assim. fica bastante afetado, né, o paciente. Com certeza, porque hoje a gente sabe que, principalmente no início, com um aumento muito grande da mortalidade desse tipo de infecção, né, do coronavírus, então todo mundo já fica com muito medo. Então isso já traz aquele pavor na pessoa, que eu me contaminei, será que eu vou evoluir bem? Se eu vou evoluir mal? Será que quando eu chegar no hospital eu vou ter todo o suporte necessário? Se eu vou ter a vaga de UTI, se eu não vou ter? Então isso vai gerando mesmo um temor em todo mundo, né? A tecnologia avançou com referência a dores crônicas, doutor Antônio? Na verdade, continua avançando. A gente já tem alguns dispositivos, algum tipo de tratamentos que a gente sempre tenta melhorar. Hoje nós temos, por exemplo, pacientes que já estão na fase que já passaram por uma série de tratamentos conservadores, passou por medicação, por avaliação com fisioterapia, fisiatra, ortopedistas, especialistas de coluna ou especialistas de outras áreas, e as dores permanecem. Então, hoje a gente tem dispositivos bem modernos, tipo o marca-passo, né, que é o eletrodo medular, que o pessoal comumente acaba chamando às vezes de chip, que hoje é uma tecnologia cada vez mais moderna. Por exemplo, hoje esse marca-passo, esse chipzinho na coluna, ele usa uma tecnologia já há algum tempo que os celulares começaram a usar há pouco tempo, que é o carregamento, por exemplo, por indução. Então, a gente tem baterias recarregáveis desse chip que já eram carregadas por indução, enquanto o celular, agora há pouco tempo, né, começou a ter esse tipo de carregamento. Então, às vezes, a tecnologia médica se apresenta e depois isso é transformado para uma tecnologia em massa, né? Então, assim, temos outras coisas, por exemplo, a gente tem bombas de infusão, que é uma bomba eletrônica implantada no paciente, e ela eletronicamente fica infundindo medicação no organismo do paciente. Isso pode ser tipo medicações como morfina, como baclofeno, medicações para dor, para espasticidade. Então, assim, e tem outras técnicas cada vez mais sendo desenvolvidas, técnicas que nem são tão novas, mas que a gente acaba adaptando. Por exemplo, tem cirurgias endoscópicas de coluna hoje em dia, que é realizado, técnicas minimamente invasivas, entendeu? Então, cada dia mais a gente ou tenta redescobrir alguma técnica, alguma coisa nova, né? Ou então realmente contribuir para a modernidade de tecnologia. Eu ouvi falar que hoje em dia cirurgia na coluna é só em último caso. É verdade? Na verdade, esse conceito a gente já tem há alguns anos. Na verdade, se você for avaliar, em torno de 90% da população, 80% da população vai apresentar algum tipo de dor na coluna em algum momento da vida. Isso não necessariamente É quer o dizer que isso vai se pedágio de ser traduzir. bípede. É,
isso não vai se transformar em tratamento cirúrgico. Na verdade, uma porcentagem muito pequena, em torno de 5% desses pacientes que vão para a cirurgia. Entendeu? Então, assim, realmente, a cirurgia de coluna hoje, cada vez mais, são menos candidatos, são cirurgias menores e a gente tentar acertar o máximo no menor espaço, entendeu? Para tentar diminuir essa possibilidade de erro, na verdade. Hoje já tem até a substituição do disco, né? Sim, em alguns casos pode ser empregada assim a substituição do disco, mas como toda técnica tem as suas ressalvas, né? Tem os seus prós e tem os seus contras e tem as suas indicações precisas. Então a gente não pode nunca generalizar uma técnica para todos os pacientes. O senhor é partidário do uso da cannabis para dor? A cannabis para dor, a gente tem algumas respostas muito boas, mas aí a gente acaba caindo em alguns quesitos que hoje até a gente conversa muito até a questão da cloroquina. A gente tem resultados muito bons, consistentes em alguns tipos de dor, não em todos. Não é o melhor uso da cannabis, tá? do CBD, do canabidiol. Mas aí o que a gente precisa é o quê? Estudos mais fortes, mais importantes, com número de pacientes maiores, com metodologia bem estabelecida, bem documentado, que é o que hoje a gente está passando um pouquinho com a questão da cloroquina, né? Então, assim, a gente tem estudos, mas são estudos que tem estudo, mas ninguém confia muito, a gente fica naquela... A OMS vai e volta, ninguém decide nada. Exatamente. Mas o que eu posso falar é que a cannabis ela tem sim sua indicação para as dores, mas como eu falei, como a questão antes da cirurgia, não são todos os pacientes que se beneficiam. É um tratamento caro, não é um tratamento barato. Hoje em dia, ele ainda o custo ainda é em dólar. Hoje, então, está mais difícil ainda. Então, a gente tem que escolher muito bem o paciente que a gente vai usar o canabidiol aí. Doutor Antônio Neves, muito obrigado por essas informações, por essa consulta, por essa entrevista e sucesso para o senhor. Obrigado. Boa tarde. Foi um prazer aí estar com você aí hoje. Todo nosso. Um abraço. Bem, nós vamos agora conversar com o chefe boulanger, quer dizer, especialista em pães artesanais, Felipe Oliveira, que está aqui em Belém passando uma temporada no Armazém 25. Ele tem no currículo passagem pelo Emiliano, né, pelo Four Seasons, quer dizer, é algo de bastante grife. Oi, chefe, tudo bem? Tudo bom, Mário? Boa tarde. Primeiramente, prazer estar falando com você. Feliz de estar aqui no Pará, no Armazém 25. É uma honra estar falando com você. Bem, então hoje nós vamos falar sobre pão, que é a sua especialidade, né? Principalmente o pão artesanal, pão nativo, né? De fermentação natural, coisa dessa natureza, não é isso? Isso, exatamente. Bem, essa é a minha especialização. Sua especialização. Agora, chefe, tudo bem, a gente fala em pão natural, pão nativo, mas não existe esse tipo de pão sem tecnologia, sem forno de alto nível, não é verdade? Exatamente. Estava até comentando com o proprietário aqui do armazém hoje que é até engraçado que o pão, hoje em dia, a tendência é que ele remeta ao passado, volte ao passado, mas a gente só consegue ter exatamente aquele pão que era no passado, aquele pão mais saudável, aquele pão feito com fermentação natural, só consegue isso hoje aliado com a tecnologia. Então, bons fornos, bons equipamentos, é essencial para que consigamos ter um bom resultado na panificação hoje em dia. E a farinha? Me dizem que a farinha talvez seja o ingrediente mais importante na feitura do pão. Você atribui também isso aí à farinha? Não, com certeza. A farinha hoje em dia, para obter um bom pão artesanal, é essencial que seja uma farinha orgânica, livre de aditivos. Aqui no armazém a gente preza muito por isso. Hoje utilizamos uma farinha italiana, que ela é certificada. A técnica, o bom equipamento e a boa farinha. Agora eu lhe pergunto, e essa farinha está disponível, por exemplo, consegue se comprar facilmente em Belém? Ou ela tem que ser importada? Consegue, porque hoje em dia atende o Brasil inteiro, então as farinhas europeias, as farinhas que vêm de fora, hoje em dia
vê o mercado brasileiro com bons olhos, porque a tendência aqui no país é realmente que a panificação artesanal, aos poucos, ela venha cada vez mais ganhando um grande espaço. O brasileiro gosta muito de pão, mas ele não tem o hábito da variedade de pães, né? Ele é o pão massa grossa e o pão massa fina e vai em frente. Como é que está sendo a introdução dessa variedade toda? Eu acho que é uma coisa que vem mudando essa visão sobre o que consumimos, a preocupação com a saúde, de estar consumindo um bom produto. Isso para comida. Então, a tendência é que cresça esse nosso mercado de panificação artesanal justamente por esse interesse de comer um bom pão, comer um bom produto. Se você está comendo um artesanal, está comendo um produto que é orgânico, sabe-se que está comendo um produto livre de aditivos, e os seus processos são naturais, e isso é benéfico para a saúde. Então, com essa preocupação que se tem com a saúde hoje em dia, acho que a tendência é que cada vez mais isso entre no gosto do brasileiro de modo geral. E depois da pandemia isso ainda vai aumentar muito mais, né? Esse cuidado em função da saúde, quer dizer, não perder o gostinho do pão, mas se puder contribuir para a saúde, melhor ainda, né? Não, com certeza. Andar alinhado, você poder comer um produto que até pouco tempo atrás vem mudando essa visão. Até pouco atrás era visto como um fantasma, por conta dos problemas que poderia trazer. Mais uma coisa que se alinha com a panificação artesanal. Hoje, os pães feitos de fermento natural, ele ajuda até no tratamento de celíacos. Então, isso é muito importante para pessoas que têm intolerância ao glúten. Hoje em dia, existem dietas específicas desses pães de fermentação natural para pessoas que têm esse problema. Então, é mais uma comprovação de que anda alinhado com a saúde, com o bem-estar da pessoa. E, chefe, com toda essa sua experiência muito forte em redes internacionais, quantas variedades de pães artesanais o senhor é capaz de fazer? A variedade, é difícil você dizer um número exato, mas tem que andar sempre alinhado com o pão artesanal. Por ser um trabalho manual, acaba que o cardápio dele tem que ser reduzido, para que você consiga produzir com qualidade um volume que atenda ao seu público. Então, acho que um grande erro, não é um erro, um grande vício que se criou na panificação brasileira, de modo geral, ter a infinidade de produtos e, quando você tem quantidade, acaba desalinhando com qualidade. Isso funciona em todas as áreas, em todos os meios. Então, a gente tenta conciliar uma quantidade de cardápio que seja acessível para o público, de bom gosto para o público, que se consiga manter a qualidade do produto final. E cada variedade é uma massa diferente, é uma farinha diferente? Sim, cada pão tem a sua farinha, tem os mix de farinhas que são funcionais para a saúde. Por exemplo, temos aqui hoje no armazém o pão de campanha. Ele é altamente funcional. Além da sua longa fermentação, que já é um processo de quebra das enzimas, é um pão que ele é melhor digestivo, ele ainda leva farinha de centeio. É uma farinha funcional e muito benéfica para a saúde. Então, tem um mix de farinhas, um mix de produtos que pode fazer com que o seu pão fique ainda mais saudável, que o seu consumidor tenha um produto ainda mais funcional para a sua saúde. E esse pão artesanal ele tem uma vida um pouquinho mais longa, né? Ele pode ser congelado, ele pode ser depois reaproveitado e assim por diante, né? A história da panificação artesanal, mais especificamente da francesa, que é hoje o que traz mais aqui para o Brasil essa tendência, é que o pão artesanal antigamente ele era produzido bem grande, normalmente bem grande pelas famílias francesas, e justamente para durar vários Era um dias. pão só para toda a família durante uma semana. Isso, então, justamente por ser um pão de casca mais grossa, sua durabilidade é maior. Então, você vê, não vai aditivos, não vai nenhum tipo de química, e ainda assim a sua durabilidade é maior por conta dos processos que são feitos neles, alinhado com o bom produto e com a boa tecnologia. E folheado, chefe? Folheado é uma coisa que hoje em dia a gente também tem um excelente produto alinhado com uma boa farinha, alinhado com um bom equipamento, com uma boa manteiga. Não tem como fugir a um gosto particular das pessoas. Entra no paladar de quem quer que seja.
Então, para quem não é muito acostumado ainda com o pão de casca mais durinho, a gente tem a opção do folhado, que cai muito bem na graça de modo geral, na graça das pessoas. Então, hoje nós temos ingredientes, nós temos técnica e tecnologia para reproduzir qualquer tipo de pão, qualquer variedade de pão. Exatamente. Hoje em dia, a tecnologia alinhada com a boa técnica, com as boas farinhas, com os bons insumos de modo geral, conseguimos reproduzir um produto, um pão artesanal, da forma como ele tem que ser feita e bem parecido, ou digo até da mesma coisa que é feito, por exemplo, na França, que é onde a gente traz as nossas tendências maiores da panificação artesanal. Algum ingrediente regional aqui da Amazônia, aqui do Pará, que o senhor de repente esteja experimentando? Sim, claro. Com essa minha vinda para cá, para o Pará, para o Armazém 25, conversei com o proprietário aqui que eu quero me afundar ainda mais nessa rica culinária paraense para atribuir ainda mais esses produtos nos nossos pães. Hoje, por exemplo, já temos um pão desenvolvido que é o nosso pão de campanha com castanha do Pará. Fomos numa feira hoje, numa feira regional aqui no centro de Belém, compramos tucupi para fazer o nosso fermento natural de tucupi. Então, acho importante essa valorização regional alinhada com a técnica dos pães artesanais, e essa é a minha ideia principal aqui para o Armazém 25. Alinhar uma boa panificação, mas não deixando de lado e valorizando a culinária de modo geral paraense. Porque conversei com eles aqui que o que mais me encheu os olhos quando vim para o Pará é toda essa riqueza culinária, essa infinidade de produtos, essa infinidade de ingredientes que existe nativos regionais aqui do Pará. E óbvio que a minha preocupação é em atribuir e adicionar isso cada vez mais nos nossos produtos, essa culinária regional do Pará. Que bom, boa sorte, chefe. Muito obrigado por essa entrevista gostosa, bons pães e que volte sempre. Muito obrigado, é um prazer. Esperamos a sua visita aqui no armazém para provar a nossa nova panificação que está sendo introduzida, e foi um prazer falar com você. Tá, boa sorte, muito obrigado. Obrigado, Mauro. Tchau, tchau. Bem, no próximo bloco nós vamos conversar com o diretor-geral do Detran, Marcelo Guedes, e com o médico Flávio Freire, que é especialista em medicina do esporte.